Então, boa noite a todos que estão online e presencialmente também. Antes de começar o evangelho de hoje, a gente vai dar alguns avisos, tá bom? Começando pedindo para colocar o celular silencioso, para você lembrar que o silêncio também não acontece, para que também não atrapalhe a exposição do evangelho, da nossa conselha de hoje. E também temos alguns avisos com relação à venda de livros e venda de lanches lá na recepção, lá fora. Todos os custos são para ajudar na sustentabilidade da casa. Então, a gente tem livros novos, tem lanches também para ser vendido. E também a gente queria avisar que a gente recebe doações voluntárias, tanto para a sustentabilidade das atividades e também, caso alguém queira se tornar um contribuinte da nossa casa, é só passar na recepção que teremos mais informações lá também. E a gente tem um projeto de auxílio de ração para os animais e também um auxílio para as famílias, que são as doações de alimentos. Então, você indo até lá fora, você deve ter umas caixinhas de recipientes que a gente recebe tanto para os animaizinhos, quanto também alimentos para ajudar as famílias assistidas pela casa, tá bom? As pessoas que estão em tratamento de passe, passar na recepção, para que o pessoal fique marcando lá a sua frequência do tratamento, tá? E lembrar também que os nossos estudos estão retornando em fevereiro. Então, caso alguém tenha interesse, a gente tem o ED, tem estudos online, só passar na recepção que você pode fazer a inscrição e entrar no grupo para mais informações. E também temos um evento especial, no dia 1/2, às 16 horas, a gente tem o Café com Afeto, que é principalmente para nos ajudar com algumas reformas que a gente está tendo na infraestrutura da casa, pintura, a gente está tendo que trocar o teto também. E vai ser às 16 horas, tá bom? Quem puder participar, vai ser um momento de confraternização, que a gente vai poder se encontrar. E a gente aguarda todos vocês. Agora a gente vai trazer a leitura do Minuto de Sabedoria, do Todos Pastorinho, para a gente começar o Evangelho de hoje. É a mensagem 169. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que quis amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães, que sabem amar com renúncia. Então, a gente vai fazer a nossa prece para poder iniciar. Bom Evangelho de hoje. Convido quem se sentir à vontade para fechar os olhos, para poder se concentrar, que possamos principalmente agradecer por esse momento, por estarmos todos reunidos, pedir aos nossos anjos da guarda, aos nossos amigos espirituais que nos conduzam durante essa noite, e que esse Evangelho possa chegar a todos nós como forma de esclarecimento e de auxílio a todos nós. Em especial, divulgamos pela nossa conselho, para que possa fazer uma boa exposição, e agradecemos principalmente pela oportunidade que se mantenha conosco sempre, Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Dizer que é sempre uma grata satisfação falar do Evangelho do Cristo. E hoje foi-nos confiada a missão de falar sobre o capítulo 5, itens 14 e 17. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mateus, capítulo 5, versículo 4. E é um tema delicado, mas necessário, porque no Evangelho do Espiritismo, quando a gente fala do capítulo 14 a 17, ele trata do suicídio e da loucura. E a gente sempre tem eventos, trabalhos, geralmente no segundo semestre, voltado para essa temática. Mas é uma temática que precisa ser conversada, falada e sentida durante todo o ano. E a primeira coisa que a gente quer começar a falar é da necessidade que a gente tem de preservar a vida dos seres humanos, de cada um de nós. E essa necessidade, a natureza ela coloca como um instinto.
sente de alguma forma ameaçado, a primeira coisa que você faz é se proteger. Qualquer animal faz isso, inclusive o ser humano, mesmo sendo racional, ele tem esse instinto. Mas por que trazer essa temática? Não é? Por que o Evangelho segundo o Espiritismo ele fala da possibilidade do autoextermínio e da insanidade? E aí, lá no início do próprio capítulo, o item 14, ele coloca o seguinte: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Muitas vezes nós somos cobrados pela nossa própria consciência de alguma coisa que a gente acha ou que deveras tenha cometido um erro. E aquela forma, aquela pressão, ela começa a interferir tanto na nossa saúde física quanto na nossa saúde mental. E essa pressão, essa autocobrança, muitas vezes ela vai nos adoecer. E isso é um gatilho, né? É o início do que pode ser um adoecimento mental, mas também um adoecimento espiritual. De todos os casos e situações que chegam através das próprias obras espíritas, de pessoas que tiraram a própria vida, uma coisa a gente sabe: a vida ela não termina com a morte, ela perpassa todas as possíveis existências. E dessa forma a gente entende que o espírito ele é eterno. Então, mesmo que a dor seja imensa, é necessário a gente ter a consciência que ela não acaba com a morte, porque a morte não finda a vida do espírito. E a partir desse momento, a gente tem a consciência de que é necessário continuarmos, mesmo diante das adversidades. Continuarmos com coragem, com fé e resignação. E essa palavra, resignação, ela é forte. E ela é necessária. Porque, como a gente já vem falando em outras oportunidades, a nossa dor é sempre a maior. E eu lembro de uma vez eu assistindo uma palestra de um caso que chegou até o Chico Xavier. Uma mãe que levou seu filho, que não tinha os membros superiores nem inferiores, e que era cego e era surdo. E ela, muito naquela situação de muita revolta, perguntava ao Chico por que daquela situação, dele ter nascido daquela forma. E o Chico foi explicar que em todas as vidas, até aquela, ele tinha cometido o autoextermínio, o suicídio. E tinha se comprometido que naquela vida, para que ele não fizesse a mesma coisa, ele nasceria impossibilitado de andar, de falar, naquela situação tão triste, mas que era uma oportunidade de Deus para poder ele expiar todas aquelas dores de atentar contra a própria lei da natureza. Então, Deus ele coloca o livre-arbítrio para cada um de nós. E a lei divina diz que a gente não pode tirar a nossa própria vida. Mas quando a gente atenta contra isso, a gente está querendo se sobrepor à vontade de Deus. Então, é necessário que a gente entenda que a oportunidade é dada através das existências para que a gente consiga suportar a dor. E que essa dor ela sirva de ensinamento. Se o indivíduo, se o ser humano, ele atentar contra a sua própria vida, ele não vai parar aquela dor. E aí, todos os relatos que a gente escuta e acaba tendo contato, a pessoa diz assim: se eu não quero morrer, eu quero acabar com a minha dor. Mas essa dor não vai acabar. Você vai enfrentar um processo de adoecimento muito maior através das existências. Então, suportar pacientemente essas dores na Terra, muitas
muitas vezes nos poupam, que mais flagelos nos atinjam nas vivências futuras. Então, a paciência, a fé e a resignação são palavras que vão definir esse momento que a pessoa que passa por um adoecimento, muitas vezes mental e espiritual, ele pode vivenciar. A cada existência, a gente sabe que a gente cria dívidas. Não tem como eu passar por essa existência sem eu me endividar. Eu até quero, ser melhor. Não, agora eu vou ser boa, vou ser uma pessoa, meu espírito, vou fazer de tudo para ele evoluir. Não vou sentir raiva, nem rancor, nem remorso. Não vou me revoltar. Mas isso é a minha determinação. O que eu vou enfrentar para colocar em prática todos esses meus objetivos é que vão determinar se eu consigo ou não. E durante todo esse estudo, me chegou nas mãos, e a espiritualidade é tão maravilhosa que ela cuida de tudo isso, E ela me colocou nas mãos um conto do irmão X, que é Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, onde ele fala de Bernardino Picas. E nesse conto, eu achei extremamente interessante, porque ele fala que a raiva, o rancor, a revolta, tudo isso diminui os nossos anos de existência na Terra. E quando ele pediu, para Humberto de Campos trazer essa história para a humanidade através do Chico, ele inclusive numerou quantas vezes ele exercitou esse, digamos assim, esse erro da mágoa, do rancor, das intempéries, tá certo? Do mau humor. E ele coloca no finalzinho do conto assim: foram 16.386 exasperações inúteis. E ele coloca, foram 1.811 em razão de contrariedades em família, 906 em indispor-se dentro de casa por questões de alimentação e higiene, 1.614 alterações com a esposa, 1.801 por desgosto dos filhos, 11 por desgosto dos netos, e assim ele faz uma lista enorme. E aí ele chama a atenção que todas essas exasperações inúteis lhe roubou mais de 20 anos de existência. E eu comecei a pensar, a refletir. Porque isso é um suicídio inconsciente. Não só a raiva, a revolta, como ele coloca, a exasperação inútil, mas o vício do álcool, na droga, na pornografia. Os vícios são suicídios, muitas vezes inconscientes. Porque eu não tenho a consciência, muitas vezes a pessoa não tem a consciência que aquilo diminui os anos de existência na Terra. E aí a gente pode pensar, pois como, agora a gente pode não se sangrar. Ela não vou fazer para me sangrar, ela não posso mais. E aí a gente sabe que tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Eu não posso ver o copo sempre meio seco. Eu tenho que ver sempre ele meio cheio. E aí, uma obra antiga, que alguns devem conhecer, que é o livro da Poliana, ela sempre faz um jogo do contente. Fica, a dica da juventude espírita, o jogo do contente. Por quê? Você sempre tem que tirar um ponto positivo daquela situação. Porque senão, a vida da gente ela já é tão difícil, a gente já passa por tantos problemas, com tantas pessoas que não são fáceis, que se eu não tiver esse ponto de equilíbrio, eu vou me adoecendo. E como o Bernardino Picas ele fala, ele diz, são exasperações inúteis. E nessa lista ele coloca reclamações por alimentação e limpeza. E aqui a gente não está falando de você ver uma coisa e dizer, não arruma isso aí, não. É aquela
parte que a pessoa já tem um adoecimento. Aquela cobrança exagerada. Então, o rancor, a mágoa, o mau humor, também vai tirando os nossos dias aqui na Terra. E ele traz, e eu fiquei me perguntando, né? Muitas vezes a gente causa tudo isso nas pessoas do nosso convívio e nem sabe. Porque até que ponto eu trago ânimo, felicidade, vida para o meu ambiente de trabalho. Eu sou aquela pessoa que chega com uma palavra, com um abraço, com um sorriso no meu ambiente de trabalho. Porque problema a gente não vai deixar de existir, porque o nosso objetivo na Terra é melhorar. Então nós vamos vivenciar problemas. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. E até que ponto eu levo esses problemas para as pessoas que não podem ou não têm condição de me ajudar ou não merecem sofrer junto comigo. E aí nessa reflexão, a palavra resignação, ela faz esse encaixe perfeito. Porque eu sei que diante de todas essas adversidades, um amigo, um colega de trabalho, às vezes até um desconhecido, se você chega e dá um bom dia, e cumprimenta e dá um sorriso, aquilo ali para ele pode ser o último bom dia, ou o primeiro bom dia daquele dia. E uma vez eu recebi um depoimento de uma pessoa, de uma aluna, que me chocou muito, porque era um final da noite, dando uma aula na instituição, e eu estava aplicando um trabalho em prova. E ela olhava, e aquilo ali para mim, natural. Ela olhava para mim, eu sorria, passava. Olhava para mim, sorria, passava, eu sempre falava com ela, sempre. E no outro dia chegou no meu WhatsApp uma mensagem, dizendo, entre outras coisas, aquela frase chamou minha atenção e eu gravei, que aquele sorriso que eu tinha dado para ela, aquela atenção que eu tinha dispensado para ela, tinha sido a única atenção que ela tinha recebido naquele dia. E eu entendi como é importante você sorrir, mesmo que às vezes por dentro você não esteja feliz. Né? Então a gente tem que ter no rosto o sorriso para aquelas pessoas que precisam, porque nem sempre a gente sabe quem é que precisa. E nessa crônica do irmão X, que ele traz, né, através do Chico, ele esclarece que o Bernardino Picas, ele viveria 80 anos. E ele foi abreviado para 58. Por quê? Por conta de todas essas exasperações inúteis. E aí a gente não está falando do vício no cigarro, do vício no álcool, na droga. Né? A gente está falando de um outro tipo de situação, mas que também causa um adoecimento. Um adoecimento físico, mental e principalmente espiritual. Porque quando a doença ela se manifesta no corpo, a gente já sabe que ela está no nosso espírito há um bom tempo. Então o nosso corpo físico é a última parte que ela vai se manifestar. Geralmente aquelas pessoas que guardam muito rancor, que têm muito problema com o perdão, elas adoecem do fígado, do pâncreas. Aquelas pessoas que sentem muita raiva, que não conseguem, digamos assim, mudar essa frequência da raiva, ela adoece do estômago, mas ela começa onde? Na raiva, no sentimento. E quando ele fala aqui de insanidade, a gente sabe que tem aquelas pessoas que infelizmente trazem como expiação enfrentar insanidades. Quem nunca ouviu falar nos antigos manicômios, onde as pessoas muitas vezes nem tinham problema mental, realmente
eram destinadas para lá porque não condiziam com determinado comportamento. Mas aquelas pessoas que têm realmente a doença da insanidade, muitas vezes elas trazem, além da questão física, o peso espiritual. E não adianta a gente ficar enumerando todos esses tipos de doença, todos esses tipos de situação, sem a gente dar uma solução. Porque a espiritualidade ela é tão perfeita que ela diz e explica racionalmente como tudo acontece. Se eu me envolvo com um determinado tipo de vício, a tendência é que eu fique naquele vício e aquele vício vá tomando meus anos de vida. Não é assim? E se eu estou naquele tipo de ânimos, naquela vibração, eu também vou chamar para perto de mim todas aquelas entidades, todos aqueles espíritos que precisam se alimentar desse tipo de vício. Então, se eu gosto de tomar uma bebida alcoólica, a tendência é que no primeiro, né? Minha amiga Adriana diz muito isso, o primeiro copo você toma até só. Mas do segundo em diante, não é mais só você que está tomando aquele copo de cerveja. E aí, né, a gente não está dizendo para deixar de beber, mas a gente está dizendo para ter equilíbrio. Para ter equilíbrio. E durante esse estudo, a gente assistiu palestras, né? Teve outra palestra, outro exemplo que chamou muita atenção, que foi de um maquinista que foi até uma reunião com o Chico, pediu para falar com o Chico, porque ele vivia muito atormentado desde o dia que durante uma viagem, ele era o maquinista do trem, ele viu 3 pessoas, 2 pessoas colocando o terceiro indivíduo na linha do trem. E ele não conseguiu frear, porque um trem você não freia, não tem uma frenagem rápida. E, enfim, quando ele foi ver o relato, né, do caso, só encontraram o corpo de uma pessoa. E aquilo ali perturbou ele demais. E ele não entendia, mas eu vi 3 pessoas, Ele foi até o Chico e o Chico disse: sim, meu amor, eram 3 pessoas. Você tem razão. Porque muitas vezes esse tipo de situação, né, no suicida, ele é obsediado. Ele é levado por outras energias deletérias, por outras situações que envolvem muitas vezes vingança, raiva, rancor de existências passadas. Então, meus amigos, eu lendo, estudando e vivendo, aprendi que o nosso pensamento tem muita força e que aqueles que não trabalham para o bem, muitas vezes se aproveitam dessas pequenas brechas que a gente vai deixando para chegar e fazer morada. Então, tudo que a gente pensa é reflexo de quem a gente anda. Né? Então, é importante que a gente vigie. Por isso, aquela passagem bíblica: orai e vigiai. Mas não vigiai só a parte física, mas principalmente a parte espiritual. A parte espiritual. Se eu posso evitar a cada momento que esses pensamentos que não são tão bons cheguem até mim, eu devo fazê-lo. Como é que eu posso evitar? Principalmente através do autoconhecimento. Voltando à situação dos vícios. Se eu sei que eu tenho problema com bebida alcoólica, é interessante que eu conheça o meu limite.
importante que eu conheça o meu equilíbrio, meu limite. Porque a partir do momento que eu não consigo parar, eu tenho que identificar e tentar me equilibrar. Além disso, a gente pode falar na própria prática do amor. Leituras edificantes, assistir algo que não vai me deixar ansiosa. Se eu estou passando por um processo de ansiedade, de depressão, né? Uma vez, e aí me recordo da situação que uma amiga minha dizia assim: eu adoro assistir esse tipo de filme, que é um drama. E aí eu disse: mulher, tu assiste drama desse tanto aí? Ela disse: porque eu adoro chorar. E eu fiquei me perguntando, né, o que ela tanto tinha para colocar para fora, ela precisava assistir um filme que a fizesse chorar para ela conseguir externar essa emoção. Então, muitas vezes, diante dessas situações, a pessoa quer um ouvido que não julgue, porque ela já se julga demais, a gente se julga. E aí depois, eu conversei com ela, né? Disse para ela: procura um profissional. Se você não tem, digamos assim, uma amizade que você confia, que você tem essa, procura um profissional. Que eu acho que é mais interessante do que você colocar um filme para chorar. E ela começou a entender que ela precisava de um momento para externar o que ela sentia, para aquilo ali não se acumular, virar uma ansiedade, uma depressão e culminar numa situação extrema. Então, essas leituras edificantes, essa prática do amor, a prece, a meditação, todos eles são fontes de busca da cura, da sua cura, do seu autoconhecimento. E não vai ser de um dia para a noite, nem vai ser fácil, mas eu tenho que querer começar. E hoje a gente vive uma geração extremamente ansiosa, que se compara e que vive uma realidade muitas vezes alternativa. Porque na internet eu posso ser o que eu quiser. Eu posso mostrar a felicidade que eu não tenho, não é? O passeio que eu não vou. Porque inclusive tem vídeos na internet que faz você tirar uma foto parecendo que está na janela do avião. Aí você bota lá uma bacia, bota não sei o que, mostra não sei como, e fica igualzinho a janela do avião. E você está lá. Mas o meu amigo que toda vez nas férias viaja de avião, né, que mostra que eu sei que ele viaja, eu fico ansiosa, querendo ser e eu não sou. Causa um adoecimento. Numa geração que a gente sabe que enfrenta o processo da comparação 24 horas. Quem tem o melhor celular, quem viaja mais, quem vai mais à festa, balada, quem tem a roupa da moda. E muitas vezes a essência ela fica perdida. Quem é essa pessoa? Com quem a gente convive? A gente sabe as músicas que as pessoas com quem a gente convive gostam? Será que eu conheço as músicas dos meus filhos, as músicas que eles gostam? Será que eu sei qual é a comida favorita deles? Ou a comida que eles não comem de jeito nenhum? Será que eu sei qual é o tipo de passeio que a minha esposa ou o meu esposo ele gosta de fazer? Será que eu sei
se minha mãe, se meu pai, eles estão bem psicologicamente, como é que eles se sentem amados? Qual é a linguagem do amor de cada uma das pessoas com que a gente convive? Porque a humanidade hoje, quando a gente fala de loucura, quando a gente fala de insanidade, de depressão, de ansiedade e de autoextermínio, ela vivencia tudo isso. E ela busca o porquê. Por que eu tenho? Por que eu não tenho? A grama do outro é sempre mais verde. Mas eu esqueço do meu local, do meu nicho, do meu lugar, das pessoas com quem eu convivo, dos meus amigos de trabalho. A gente tem duas casas. A gente tem uma casa, que é a nossa casa, né? E a gente tem a segunda casa, que é o local de trabalho. Porque você vai todo dia, geralmente são as mesmas pessoas, geralmente você passa lá muito tempo, 1 ano, 2, 10, 20. Tem gente que passou a vida inteira. E aquelas pessoas que vão ficando e as que vão chegando, elas vão te dando sinais. E a gente sabe reconhecer esses sinais, né? Porque quando a gente fala de perdão, a gente também está falando de caridade, que é um dos pilares da doutrina espírita. Então, aonde está a caridade que eu pratico no meu dia a dia? Além disso, são pequenos, pequenos passos que a gente vai trilhando para não fugir da vida. Ninguém foge da vida. Ninguém foge. Por mais que a gente escute de muitas situações de pessoas que tentaram, o autoextermínio, muitas vezes até a gente, no momento de desespero, diz assim: eu quero sumir. Ninguém some. Eu quero desaparecer. Para onde, meu amor? Você não vai desaparecer para canto nenhum. Então a gente não foge da vida. A vida ela é eterna. A gente é um espírito passando por uma experiência material. Mas ela vai se perpetuando. E a gente tem que entender que é uma forma de encarar essas dificuldades, é também uma forma de se melhorar e tentar evoluir. É uma tentativa. A cada existência é uma tentativa. E que eu tenho que cuidar da melhor forma para que eu consiga essa evolução. Por pequena que seja. Se eu subir um degrau, eu já evoluí. Se eu vim com um propósito e esse propósito eu estou conseguindo cumprir, eu estou evoluindo. E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que cada ser humano é individual. Cada um de nós vem com um propósito, uma missão. E eu não posso me comparar. A forma como eu aprendo é diferente da forma como meu irmão, que é irmão, mesmo pai, mesma mãe, é uma forma diferente. A vida que ele tem é diferente da minha. As escolhas foram diferentes e, consequentemente, os atos, as consequências serão. Se a gente coloca 2 irmãos gêmeos, univitalinos, eles vão ser diferentes. Podem até não ser a diferença física, mas a diferença psicológica, espiritual, está lá. Eu posso ter até um amigo ou amiga que se parece muito com o meu perfil psicológico, minhas características. Mas eu sou eu e ela é ela. Somos diferentes. Vivemos situações diferentes. Então eu não posso me cobrar
situações que ela, né, executa de uma determinada maneira e vou fazer de outra. Então, esse auto-julgamento ele é tão importante porque, inclusive, tem uma passagem, né, quando lá em João, capítulo 8, versículo 10, 11, quando Jesus fala para a mulher adúltera, né, que ela vai ser apedrejada. E naquele momento, ele diz: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E no final, ele coloca: vá e não peques mais. Então, o adultério durante muitos anos, muitos séculos, era um crime. E essa leitura, né, no Evangelho coloca: vá e não peques mais. Ele perdoa o pecado, mas ele coloca na responsabilidade dela que não peques mais. Porque aí a gente já está falando de autorresponsabilidade, de livre-arbítrio. Se eu entendi que eu errei, eu não poderei fazer mais. Se um espírito sofredor reencarnou, tirou sua vida, ele adiou esse processo evolutivo, mas ele vai ter a chance de voltar em uma existência posterior. E nessa existência posterior vai ser dado a ele a oportunidade de que não faças mais isso. Então a espiritualidade ela também é perfeita nesse ponto de que a gente tem que entender as nossas oportunidades. O véu do esquecimento, né, das encarnações é colocado de uma forma que a gente pode. Reencarnação, mas reencarnação, ver se a gente aprendeu bem. Eu não sei, eu não lembro dos meus erros da vida passada. Acredito que a maioria aqui não lembra. A não ser os desencarnados, eles podem ter conhecimento. Mas quem está encarnado aqui, possivelmente não vai lembrar dos erros. E a gente às vezes até tem curiosidade. Eu quero saber como foi que eu morri. Pra quê, né? Morreu, né? Eu quero saber o que eu fui. Pra quê? Deixa quieto, é melhor esquecer. Ai, que não era tão bom assim. Então, todas essas imperfeições, a gente tem agora a oportunidade de estar lapidando um pouquinho. Da mesma forma, aquelas pessoas que têm na sua lista, digamos assim, de expiações, de provas, o autoextermínio. E dessas leituras que a gente faz, desses estudos, geralmente aquelas pessoas, elas, quando passam por uma situação dessa, na vida seguinte, ela traz marcas, inclusive até físicas, muitas vezes. Né? Pessoas que não conseguem falar, pessoas que você observa que quando a espiritualidade traz o conhecimento, ela tomou alguma coisa para tirar sua própria vida. Né? Então, são situações que são explicadas. Mas que, na verdade, quando você retorna para a Terra, você tem a oportunidade de se refazer. Tá certo? Então, tem uma mensagem muito, que eu gosto muito, na Bíblia, que diz assim, Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E não tem coisa mais linda do que isso, porque eu sei que o meu cansaço é diário, como da maioria, mas eu tenho onde descansar, porque a fé, ela traz esse remédio. É um remédio. Mesmo diante das angústias,
mesmo diante das dores, mesmo diante das inconformações e dos não entendimentos. Se eu tiver fé, eu descanso. Descanso no Senhor, no Cristo. Porque Ele vai estar me amparando. Ele não me julga. Ele não aponta o dedo. Ele sabe que eu sou imperfeita. E que eu peco 24 horas do meu dia. Mas eu tenho ânimos de não pecar. Eu tenho ânimos de não querer fraquejar, mesmo que eu fraqueje. Eu posso fraquejar. E quando eu fraquejar, e quando eu estiver cansada, eu posso buscar no Cristo o consolo. Eu posso buscar no Cristo o descanso. Porque Ele diz: aqueles que estiverem cansados, sobrecarregados. Que palavra importante para o nosso dia a dia. Vivemos sobrecarregados. E tem uma palavra que é muito alardeada, uma frase, na verdade, que é muito alardeada nas mídias, que diz assim: aprenda a descansar, não a desistir. Não sei se alguém já ouviu isso. E é diante dessa mensagem que a gente reflete. Eu tenho que aprender a descansar. Mesmo que o meu problema eu ache que ele não tem solução. Mesmo que a minha dor seja imensurável para mim. Mas o Cristo tem a minha solução. E Ele afirmou: vinde a mim todos aqueles cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. E quando a gente consegue esse entendimento, a gente na verdade sente esse entendimento e percebe a grandiosidade do amor do Cristo, a gente consegue descansar. A gente consegue descansar. A gente consegue dormir. A gente consegue levantar no outro dia e enfrentar a vida. Porque para a gente enfrentar o que a gente veio fazer aqui, a gente tem que ter coragem. E a coragem, ela é cultivada dia após dia. Muitas vezes pela própria prece. Naquele momento de maior desespero, eu faço uma prece. Imediatamente a espiritualidade unida vai estar lá comigo. Naquele momento de cansaço, de sobrecarga, eu faço uma prece. E a prece não precisa ser decorada. A prece não precisa ser um roteiro. A prece, muitas vezes, é aquele teu soluço, aquele teu choro, aquele teu pensamento que tu consegue naquele minuto elevar e pedir: Senhor, me ajuda. Eu preciso passar por isso. Eu preciso descansar em Ti. Porque Tu conheces todas as coisas, todas as sobrecargas e todos os julgamentos. Precisamos entender que muitas vezes nós somos extremamente severos conosco mesmo. Tem gente que é perfeccionista, né? Não se permite errar. Não se permite descansar. E nós temos que nos permitir descansar. Não é que eu vá ser relaxa com o meu trabalho, com a minha família. Mas eu tenho que diminuir o meu auto-julgamento. Entender que eu sou um ser humano em processo de evolução espiritual.
E eu estou longe. Eu estou ainda na base da escada, subindo um degrauzinho de cada vez. E olha lá, pelejando para subir. Porque não é fácil. A gente sente raiva, a gente sente rancor. Como o exemplo que eu trouxe para vocês do Bernardo Lucas. Muitas vezes a gente reclama com um colega de trabalho, porque o trabalho não saiu a contento. Muitas vezes a gente reclama em casa pela comida, que tem comida, mas a gente reclama porque não é do jeito que a gente queria. Muita gente reclama com o marido, porque não fez o que a gente queria que fizesse. Muitas vezes a gente reclama com a mãe, com os idosos com quem a gente convive. Ah, mas vai contar essa história de novo com o antipático. Né? Porque a gente é impaciente. Ah, Maria, eu posso contar essa história. E tudo isso é uma forma que a gente tem de exteriorizar esses defeitos. Somos imperfeitos. Somos imperfeitos. Precisamos entender isso, mas não é porque a gente entende que a gente vai ficar imperfeito, a gente vai ter que melhorar. Então, aquela pessoa idosa que conta a mesma história 10 vezes, é a história que ele lembra. Ele só tem aquela história na lembrança dele naquele minuto. Aquela alimentação que não saiu a contento, mas tem a alimentação. Tem gente que ali é o sonho dela, aquela alimentação. Acordar cedo para ir para a escola, ainda mais chovendo do jeito que está agora, é um martírio, é ruim, não é bom não. E é bom dar água. Mas quantas pessoas e quantas crianças, jovens, não querem ter essa oportunidade, em vez de estar na cama de hospital, acordar cedo e ir para a escola? Quantos pais, mães de família, desempregados, não querem ter essa oportunidade de acordar cedo e ir trabalhar? E fazendo essa reflexão, a gente percebe que é uma forma do autoconhecimento, do autocuidado e da prece possibilitar um pouco de luz no nosso pouco entendimento das nossas vivências diárias. E entender que muitas vezes aquelas pessoas que passam por esses tormentos de tentativas de autoextermínio, insanidades, elas são pessoas adoecidas e que teve um início e que elas precisam de assistência. Se você convive com alguém que passa por isso, que tem alguma situação parecida, estenda a mão, ofereça um ouvido que não julgue, convide para fazer uma prece, possibilite uma oportunidade dela tentar enxergar a luz do Cristo, porque não tem lugar, não tem situação que o vazio existencial que cada um tem dentro de si, ele seja completado, se não for pelo amor do Cristo. Eu posso buscar, eu posso dizer assim, nossa, eu me sinto tão vazia, eu tenho um buraco, eu não sei, eu sou insatisfeita, eu sou aquela pessoa que não gosta de nada, que não sei o que eu quero. Comece a entender o Evangelho. Comece a entender o Cristo. Busque o amor dele, para ver se esse buraco que você tem aí no coração você não é preenchido. Todo ser humano tem a oportunidade de preencher esse vazio que sente. E ele é preenchido pelo Cristo. Não tem outra forma. Agora, a gente não está falando de igreja, né? A gente não está falando
mas das práticas do Cristo. O amor, o perdão, a caridade, o serviço, a prece. É isso que é vivenciar o Cristo. É você colocar as pessoas do seu convívio, que se elas passarem por uma situação dessa, de vazio, de desespero, de desânimo, de cansaço, de sobrecarga, tem algo que vai aliviar sim. É claro que existe a possibilidade da ajuda médica. Muitas vezes, para poder a gente chegar no nível, né, de ajuda satisfatória, eu tenho que passar pelo médico. Existem situações quando o adoecimento já é muito grande. Mas estenda essa oportunidade, se você conhecer alguém que realmente precise da palavra do Cristo, né? Do ouvido que não julga, da vivência do Cristo, do perdão, da prece. Tá bom? Então, agradecemos a todos os presentes aqui no nosso centro, encarnados, desencarnados, agradecemos a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, tá certo? Desejamos uma boa noite, né? Uma abençoada noite a todos e vamos para a nossa prece final.